neste momento com Kleber Grabowska, com Júnior Maicá, com Fernando Carvalho e com nosso convidado especial no dia de hoje, Tita, que jogou no Grêmio, campeão da Libertadores da América com o Grêmio em 1983, que jogou no Inter ali entre 85 e 86, mas que acima de tudo jogou no maior Flamengo de todos os tempos. O Flamengo de 1981, campeão mundial. O Tita está no Rio de Janeiro participando do programa a partir de agora. Tita, aquele Flamengo Grêmio, foi mesmo o maior de todos os tempos. Seja bem-vindo, Tita. Muito obrigado, muito obrigado. Um grande abraço para você, para o doutor Fernando Carvalho. Um prazerzaço receber o convite desse grande amigo. Mandar um abraço para todo mundo, né? Todos os colorados e que estão nos acompanhando aí nessa transmissão. Aquele time era muito bom, né, cara? Aquele time era fora de série, cara. Não sei se era o melhor do mundo agora. Fiz história. Teve uma fase extraordinária. O Flamengo foi 3 vezes campeão brasileiro, foi campeão da Copa Libertadores, campeão mundial. Fase de um grupo praticamente formado em casa. Né? 70% daquele time eram jogadores formados em casa. Eu perguntei se é o melhor Flamengo de todos os tempos. É uma pequena provocação, porque tem gente que hoje diz o melhor Flamengo é este Flamengo de 2019. Mas isso também passa muito por gente que não viu aquele Flamengo jogar, ou que até não enveredou nas informações para buscar mais exatamente elementos, mais informações a respeito daquele Flamengo lá de 1981. E a partir daí se estabelece essa comparação, viu, Tita? Não, mas veja, eu entendi o melhor time brasileiro de todos os tempos. Não foi o melhor Flamengo, não. Fernando Carvalho, concorda, Fernando? Olha, a semana... Eu estava respondendo... Como o melhor time. Fernando, fala aí. Que, na verdade, assim, ó, ele foi o melhor time, um time brasileiro, considerando a década de 80 em diante. Por quê? Por quê, Fernando? Porque na década de 70 teve o verdadeiro maior time da história brasileira, que foi o Colorado, né? Então vou fazer o seguinte, vou deixar com que o Kleber Grabowska, que é um dos participantes jornalista aqui de Porto Alegre, fale sobre aquele Flamengo de 1981, campeão do mundo, comparando com o Flamengo do ano passado, hein, Kleber? Eu acho que o Flamengo de 81 ele era melhor que esse Flamengo. Acho que o Flamengo dos anos 80 ele está assim como o Internacional dos anos 70, né? É um time que transforma um clube, né? O Flamengo tinha ídolos, tinha uma tradição, tinha uma torcida gigantesca, mas talvez nunca tenha conquistado o que o Flamengo conquistou naquela época. E esse Flamengo de hoje ele tem uma distância muito grande em relação ao futebol inglês, né? Mesmo que em relação ao futebol brasileiro tenha crescido muito, aquele Flamengo pegou uma final contra um time inglês e patrolou, né? Fez um 3-0 clássico, né? Sem deixar dúvida nenhuma. E o Flamengo, talvez jogando tudo que tenha jogado contra o Liverpool, acabou perdendo. Eu acho que aquele time, além de tudo isso, tinha um monstro que era o Zico, né? O Tita deu o azar de ser um cara fora de série extraordinário, mas ter na posição que ele gostaria de jogar um cara que nem o Zico, né? Mas ainda assim jogou fazendo aquela função pela direita. E tem um detalhe, Kleber, que o Tita colocou aí, que é extremamente importante. Aquele Flamengo de 1981 era um time basicamente formado na categoria de base. Quer dizer, tinham muitos garotos ali que saíram da categoria de base para formar um time, ao contrário do time do ano passado. E bem parecido, aquele de 81, com o que aconteceu exatamente no Internacional nos anos 70, porque basicamente aquele grande time, por exemplo, de 75, 76, também tinha muita base na categoria de base, hein, Fernando? Diga, Kleber. Não, e o complemento, né? Eu acho que essa comparação Flamengo e Inter é bem interessante. O complemento do Flamengo vem de fora, né? Um matador que é o Nunes, o goleiro que é o Raul, mas a base, né? O esqueleto tá dentro de casa, né? É isso aí, Fernando.
Eu acho que o Fernando Carvalho deu uma parada. Agora, Tita, aí no Rio de Janeiro, concorda com esse tipo de colocação que a gente fez aqui? Sim, claro. Ou seja, o futebol está sendo administrado de uma outra maneira. O Zico, né, que a gente acabou de citar agora como um dos maiores jogadores, o Zico de graça para o Flamengo, entendeu? O Zico veio de graça, o Júnior de graça, o Adílio de graça, o Andrade de graça, todo mundo de graça. Hoje em dia, não, esse time do Flamengo foi mais de 200 milhões, não, muito mais de 200 milhões. Você não tinha nenhum jogador feito em casa, são todos os jogadores de fora, entendeu? É que eu entendo que o futebol hoje em dia está sendo administrado, entendeu? Mas aquele Flamengo, né, aquele time de 81, a grande maioria, né, que nem você pode errar, o Marinho e o Luz e o Lico foram jogadores de fora, o restante do jogador feito em casa. Bom, em seguida a gente fala mais com o Tita a respeito daquele Flamengo e a passagem dele pelo futebol do Rio Grande do Sul, como, por exemplo, a passagem pelo Grêmio, especialmente em 83, como campeão da Libertadores da América. Mas eu acho que a gente vai ter que dar uma ajustada nesse contato com a internet do Tita aí, que está oscilando bastante nesse momento. Eu não sei se o Fernando tá me ouvindo, Fernando? Fernando tem ajuste. Também está no ajuste o Fernando. Júnior Maicá, Júnior Maicá, que é o mais jovem do programa. Tu viste aquele Flamengo de 81 jogar, Júnior? Silvio, boa tarde pro Tita também, um prazerzaço falar com ele aí, um cara que a gente comentou bastante aqui quando revimos a final de 83, né? Eu queria dizer que eu tô legal de Flamengo de 81, Flamengo de 2017, nem me interessa essa discussão, tá? Porque eu não quero saber do Flamengo. Tô legal do Flamengo. O Flamengo me complicou muito no ano passado. Há 2 anos seguidos, na verdade, né? 2018 também eliminou o Grêmio na Copa do Brasil. Já vou dar meu voto pro Flamengo de 81 também, que já me lembra a musiquinha aquela do Flamengo de 81. Já fico brabo também. Quando vocês quiserem falar sobre o Grêmio de 83, onde o Tita foi o cérebro daquela final contra o Peñarol, estou à disposição, Silvio Benfica. Viu? Então, Tita, hoje o teu papo quando o Júnior Maicá trocar ideias contigo é só sobre a tua passagem no Grêmio 83. E eu quero pedir uma dica pro Tita também. É mesmo? O que tu achou, Tita? Mas eu não posso. Ou seja, a minha passagem no Grêmio foi extraordinária, mas eu também tive uma passagem muito boa do Internacional. Ou seja, o nosso time do Internacional naquela época era muito bom, muito boa equipe. Fernando, eu acho que o Fernando voltou também. Voltei. A gente tá com esse problema, tu imagina, a gente tem tudo descarrilhou aí, já vi como tudo descarrilhou. Mas olha só, Fernando, a gente tem tanta ideia, tanto conteúdo para trocar com o Tita, rapaz, e tá dando esse problema de internet nesse momento, que pena. Por que a passagem, o Tita estava referindo a passagem dele pelo Internacional. E a passagem, Fernando, do Tita pelo Internacional foi interessante, porque foi em 85 e 86. Daqui a pouco, o Tite estava fazendo no meio-campo do Internacional parceria com o Rubem Paz, que foi outro monstro de jogador que o Internacional teve, do mesmo nível, por exemplo, do D'Alessandro, hein, Fernando? Kleber, hoje nós estamos com os dois. O problema de internet. É muito talento que tá sobrecarregando o Tita, como um bom organizador, se posicionou melhor. Pesado, né? Tá muito pesado. Pô, mas tá pesado, rapaz. Agora, Silvio. Oscila o Fernando Carvalho, oscila o Tite, mas o que tá acontecendo? Diga, Kleber. Deixa eu aproveitar o Fernando Carvalho para questionar alguma coisa que foi levantada no programa ontem através do Fabiano Baldasso. Porque a gente sabe, Fernando Carvalho, que a pandemia ela deixa as pessoas assim fora do eixo, né? Desequilibra um pouco, muito tempo dentro de casa. Ontem o Fabiano Baldasso, ele disse que em 2006 o Renteria era mais importante que o Messi. Ele falou algum absurdo ou tu não percebeu o talento todo do Renteria naquela ocasião? Não percebi.
Ele entendia que em 2006 o Renteria era mais importante para o Internacional, né? Era mais importante do que o Messi, porque o Messi era reserva no time do Barcelona. O Renteria também era reserva nossa. Então, o nível era o mesmo. Fernando, em relação a Alexandre Pato, a gente estava discutindo, a gente viu domingo a reprise da final contra o Barcelona, né? Eu acho que o Pato sentiu um pouco o jogo, e talvez se ele fosse um jogador mais experiente, poderia ter ajudado, principalmente o Yarley na movimentação ofensiva. Como é que tu analisa aí Alexandre Pato, Luiz Adriano e a ausência do Renteria naquele momento? Bom, acho que o Renteria não foi porque ele se lesionou no jogo com o Goiás, vocês lembram disso, né? Só por isso que ele não foi. Aí foi o Léo. Aí foi o Léo. Não, na verdade o Léo iria antes do Luiz Adriano. Aí a gente conseguiu, nós trocamos do próprio Abel, levou o Luiz Adriano, e aí no fim o Léo foi chamado em função da saída do Renteria. Mas acho que Pato e Luiz Adriano, pelo que fizeram durante o ano jogando a categoria de base, pelos treinamentos e pelos ingressos que fizeram durante o ano nas partidas do time principal, principalmente o Luiz Adriano, fizeram por merecer a escalação. E o Pato só não jogou porque, como o Pato tinha contrato curto, houve uma determinação da diretoria de que ele não fosse exposto. Se ele fosse exposto, certamente ele chamaria a atenção de clubes do exterior, e aí ele poderia sair por um preço muito pequeno para a sua qualidade, para o seu valor. Então, enquanto o Pato não renovou o contrato, ele não foi nem treinar no time principal. E quando treinou de portões fechados, porque a gente sabia que logo ele chamaria a atenção. Essa foi uma ação administrativa da época para preservar o jogador e para preservar o direito do clube. No momento em que ele fez o seu contrato, na véspera do jogo com o Palmeiras, ele treinou, foi escalado e se tornou o Pato, né? Tornou o Pato, foi o melhor em campo no jogo com o Palmeiras, foi muito bem no jogo do Al-Ahly e no jogo do Barcelona, como ele tinha uma tarefa tática muito importante, que era coibir a saída de bola, que não era o seu forte, ele acabou não tendo destaque, mas ele acabou fazendo o que era necessário, ele coibiu a saída de bola do adversário. A saída de bola do Barcelona era pelos dois zagueiros e pelo volante, o Traçal coibiu essa saída de bola, e a partir já dos 20 minutos do primeiro tempo, a bola era lançada para o ataque de forma bicuda, não chegava nenhuma bola redonda, a bola não transitava no meio, e ao não transitar no meio, ela chegava com mais chance para o defensor do que para o atacante do Barcelona, e por isso o Traçal não teve perigo contra si naquela partida, em função da estratégia montada pelo Abel. E o Pato foi fundamental para isso. Ô Silvio. Fernando, oi, diga, Maicon. O Klemer nos contou uma história dessa semana aí que antecedeu essa definição aí, se o Pato renovava ou não renovava, enfim. E aí quando teve o ok da direção pro Abel usá-lo, né, já no jogo contra o Palmeiras, que teve eu queria que o Fernando confirmasse essa história, não? Acredito que seja verdade, né? Que foi o Klemer que nos contou, mas que o Abel colocou o Pato no coletivo, né, no treino, e pediu pro pessoal acho que o Pato estava no time reserva, enfim, pediu pro pessoal não aliviar pro Pato, e disse que o Pato arrebentou com o treino, fez gol de cavadinha. E o Abel especificamente pediu para os zagueiros, né, para o Índio, para o pessoal ali, não aliviar para o Pato, e ele passou nesse primeiro teste de fogo. É verdade essa, Fernando? É verdade. O próprio Klemer, mano, a hora que o Klemer chegou para dividir com ele, e ele deu uma comida no Klemer, o Klemer ficou sem pai nem mãe. Lembro como se fosse hoje. Era um jogador diferenciado, né? Tinha 17 anos, mas sabia... A definição dele era primorosa, na cara do gol. O jogador é difícil, o Tita sabe disso. O jogador que faz gol, o Tita era um goleador, né? No Inter ele chegou a fazer mais de 15 gols jogando um ano e pouco. Exatamente, a definição, a hora da definição, a batida na bola, às vezes é força, às vezes é jeito, né? E o Pato tinha essa qualidade, era jeito, era força, e ele fazia o gol quando tinha que fazer, né? Era um goleador. Pena que no caminho aí ele acabou não se cuidando, né, fora do campo, e acabou saindo fora. Poderia ter sido um dos melhores do mundo. Fernando, vamos retomar de novo com o Tita. Tomara que agora a internet fique firme, porque quando caiu o contato com o Tita,
A gente estava falando, ele mesmo fez referência à passagem dele pelo Internacional entre 85 e 86. Aí eu falei contigo, ô Fernando, lancei o assunto sobre uma dupla que o Internacional teve de movimentos pelo meio-campo em determinado momento, entre 85 e 86, que foi sensacional. Se a gente pegar como dupla, cara, é uma das principais duplas da história do Internacional, porque tinha Tita e tinha Rubem Paz, hein, Fernando Carvalho? Não, e tinha Ademir Alcântara. Sim. O Tita jogava pela direita, Ademir Alcântara e Rubem Paz, Ademir Keffer segurando ali na marcação por trás, Kita centroavante, Silvinho na ponta esquerda. Era um bom time, né? Pena que o Grêmio naquele momento também era um grande time. Também era muito forte. A decisão, mais em função da instabilidade do Inter. O Inter era muito estável naquele momento. Então nós demitimos um treinador, parece que era o Otacílio, né? Depois do Otacílio entrou o Paulo César Carpegiani, com um mês ele foi demitido e foi contratado Dalton Menezes. Né, Tita? Te lembra disso? E aí não havia uma sequência. E por isso o Grêmio, que tinha o Minelli como treinador, acabou vencendo aquele ano, mas o nosso time era tão bom quanto o Grêmio. A decisão foi no Olímpico e nós perdemos por 2-1. Tu falaste do Ademir Alcântara. O Ademir Alcântara era um jogador que jogou no Pelotas, veio do Pelotas para o Internacional. Ele jogou o Campeonato Gaúcho e jogava muito, realmente, o Ademir Alcântara. E veio no momento em que o Inter tinha o Rubem Paz, tinha o Tita. Que tal aquele movimento de meio campo do time do Internacional com a tua participação, hein, Tita? Agora é ele que ficou fora? Ele. Mas o Tita tá falando, só que a gente não tá ouvindo, né? Maiká, tu consegue ouvir o Tita? Não estamos ouvindo o Tita, infelizmente. Acho que até a conexão, não sei se de repente, sem querer, ele mutou ali pelo telefone, porque parece que a conexão estabeleceu, agora ficou... Sim. Vamos dar uma olhadinha aí, botar tudo em ordem. Sim. A gente coloca em ordem. Se for o caso... Tá me ouvindo, Tita? Ele nos ouve, vamos pedir pro pessoal refazer o contato com o Tita, eu acho que o ideal era o Júnior tirar o Tita e fazer o contato com ele de novo para que ele viesse com condição de participar do programa aí. Vamos ver se a gente fala. Ou faça um testezinho de novo com o Tita aí no Rio. Tá me ouvindo, Tita? Pois é. Ele tá ouvindo, mas o áudio dele não tá saindo, é isso, né, Maiká? Isso aí, a gente não ouve ele. O pessoal pediu pro Tita, de repente, mutar e desmutar, botar no mudo e tirar alguma configuraçãozinha ali do telefone dele, que parece que agora tá tudo certo com a internet, só esse detalhezinho aí. O pessoal vai ajudar, vai entrar em contato com o Tita aí para ajudá-lo. Isso é importante. Isso é importante, que o Tita tá nos ouvindo, então o Júnior vai fazer o contato com ele aí, tá? Agora, Fernando, aquele time do Internacional que teve a participação do Tita, aquele time, olha como era a defesa em determinado momento. Kleber, Tafarel, Luiz Carlos Vinck, Pinga, Aloísio, Mauro Galvão. E ainda tinha o André Luiz. E o Mauro Galvão... Excesso de qualidade, né? Os três zagueiros, às vezes sobrava um, às vezes o Pinga jogou de lateral esquerdo, o Paulo César chegou a colocar o Pinga de lateral esquerdo num jogo contra o Passo Fundo, o Gaúcho de Passo Fundo, lá atrás, eu lembro direitinho desse episódio, que ele anunciou a escalação só na hora, né? Todo mundo esperava o André Luiz, aí ele botou o Galvão pela qualidade e botou o Pinga de lateral esquerdo. Ou, alternativamente, o Galvão no meio, né? Jogava no meio também, alternativamente, ou alternativamente o Duarte jogava atrás da zaga. Enfim, era realmente... eram grandes jogadores, né? Tanto que o Internacional, na sequência, o Gilberto Medeiros, pai do Marcelo Medeiros, quando assumiu para pagar títulos e não para ganhar títulos, ele vendeu o Tita, vendeu o Ademir Alcântara, vendeu Mauro Galvão, vendeu todos para pagar as contas e acabou pagando, né? Com esse grande número de jogadores de primeira linha que nós tínhamos naquela época. Kleber, e esse time, hein, com essa defesa e que passava muito pelo Tita com o Rubem Paz?
Tem o Ademir Alcântara, né, que era outra peça importante desse time, mas chama a qualidade o equilíbrio técnico, né, de jogadores de alto nível no sistema defensivo. E o Fernando Carvalho estava lembrando, é o time que no final é montado pelo Daltro Menezes. Daltro Menezes lança o Tafarel. O Internacional, se eu não me engano, havia contratado o goleiro Roberto Costa, que foi destaque no Atlético Paranaense, no Vasco da Gama. E aí o Daltro vê no Cláudio Tafarel um goleiro muito mais seguro e bota ele meio que na fogueira, né? E aí tu tem Vink... O Roberto Costa perdeu a posição na véspera da decisão. O Roberto Costa, que veio do Vasco para jogar no Inter, era o titular. E o Tafarel estava na seleção olímpica, na seleção amadora do Brasil e jogando muito, né? Aí chega, daqui a pouco, o Daltro coloca ele num momento importante como titular do time do Internacional. Nesse time, Tita, que tinha a tua participação. Por isso a gente realmente concorda contigo. Era um belo time que tinha o Internacional naquela época, hein? Hein, Tita? Olha, rapaz, que pena. A gente não consegue ter o contato com o Tita, rapaz. Estamos restabelecendo o contato com o Tita. Então restabelece, por gentileza, Júnior. O Júnior, Silvio. O Júnior, o nosso técnico, Tita, já vai retomar o contato contigo. Diga, Kleber. E do outro lado, o time do Grêmio também é muito forte, né? Não é o mesmo time de 83, lógico que não tem Caju e Mário Sérgio que foram contratados só para jogar final contra o Hamburgo. Já não tem o De Leon, mas tem, por exemplo, o Valdo aparecendo, né? O Valdo começando a mostrar o seu talento. Tem Renato, Valdo, tem Bonamigo, tem Osvaldo, tem China, né? Tem uma base muito forte. O Caio, o atacante era o Caio. O Caio que faleceu da Chapecoense. O Grenal decisivo, o Grêmio teve um ataque com o Renato, Caio Júnior, que eu acho que até que foi quem fez o gol, e o Valdo. E tinha o Osvaldo. Tinha o Osvaldo. Caio Júnior do Osvaldo. E no meio tinha, que era o Bonamigo faz o primeiro e o Caio Júnior o segundo. Então tá. O Bonamigo, o reboteiro, né? Fez um gol de rebote. Isso. E o Osvaldo fez o gol no título de 86. E aí é o seguinte, era China, Bonamigo e Osvaldo, Renato, Caio Júnior e o Valdo, que estava surgindo no time do Grêmio, Fernando. Sem dúvida, verdade. Jogava o Bahia. Não para me ouvir agora, não. Agora sim! Opa! Tá nos ouvindo bem, Tita? Dá para ouvir? Agora estamos te ouvindo. E tu tá nos ouvindo bem? Eu tô ouvindo. Tá um pouquinho baixo aqui na minha... Da minha de vocês, entendeu? Vamos ver se a gente providencia e coloca um pouco mais de retorno para ti aí, Tita. Porque a gente estava falando, Tita, exatamente sobre aquele time do Internacional. A gente estava falando sobre aquele time do Internacional, Tita, de 85, 86, que tinha a tua participação com o Rubem Paz, depois veio o Ademir Alcântara, tinha o Ademir Keifer, e tinha na defesa, à disposição do técnico, Dalton Menezes, tinha o Tafarel, que virou goleiro titular, Luiz Carlos Vinck, Pinga, Aloísio, Mauro Galvão e ainda o André Luiz. Não, o nosso time, eu vou te falar assim, o nosso time tecnicamente era muito bom, porra. O nosso time tecnicamente era muito bom. Ou seja, não deva a desejar. Nós fomos jogar essa final aí de 85 com o Grêmio, nós perdemos de 2-0, 2-1 esse jogo. Eu, inclusive, fiz um gol de pênalti nesse jogo. Agora, o time era muito bom. O Tafarel, seleção brasileira, Luiz Carlos Vinck, seleção, Mauro Galvão, Pinga, Luiz, era um timaço, porra. O meio-campo com Ademir Keifer, Adelmir Alcântara, Rubem Paz, eu, Kita e Silvinho, era um excelente time. Agora, nós não tínhamos banco, entendeu? Sim. Nós não tínhamos substituições. Uhum. Tinha uma coisa, né? O que eu falei antes, quando tu estavas fora, e a gente conversava sobre isso, aquela mudança de comando a todo instante, né, Tita? Ora o Otacílio, ora o Paulo César, o Carpegiani, ora o Dalton Menezes. Isso aí acaba afetando o ambiente interno, afetando a unidade. Isso afetou, infelizmente, afetou. Eu era do departamento jurídico na época, mas acabei tendo relações com alguns jogadores, Mauro Galvão, com o Tita, né? Principalmente porque a contratação do Tita fui eu que fiz a questão documental, e por isso a gente se tornou amigo. E a gente conversava sobre isso. Era uma pena que tenha acontecido isso naquela época, o time era muito bom. O Rubem Paz, Tita, como é que tu define o Rubem Paz?
Não, o Rubens era um jogador da seleção uruguaia, porra. Titular da seleção uruguaia. Muito individualista, forte, estava muito bem com a perna esquerda. Ele não era aquele 10 que sempre fazia gols, né? Mas ele tinha aquelas tancadas dele de driblar 2, 3 jogadores, né? De servir ao companheiro, né? Não era muito constante. O número 10 constante de fazer sempre igual. Fazia pouco gols, né? Mas era um jogador fora de série, era um grande jogador, o Rubem Castro. Bom, a gente segue no papo com o Tita, sempre torcendo aí para que a internet não tenha problema, porque o Tita tem muita coisa que a contribuir em termos de conteúdo no nosso programa, nesse Bairrista FC, na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV. E o Tita, que jogou e falou sobre esse time de 85, 86 do Internacional, Júnior Maicá, jogou no Grêmio em 83. Campeão da Libertadores da América. Sabe, Tita, recentemente a RBS TV aqui mostrou aquela decisão da Libertadores da América. E aí a gente pode, 30 e tantos anos depois, rever algumas coisas, rever conceitos, lembrar de alguma coisa, por exemplo, tipo assim, a tua atuação naquele jogo decisivo aqui no Olímpico foi extraordinária, num momento que era extremamente importante para o Grêmio de conquista da Libertadores da América. Veja, assim, ó, o Grêmio, a minha ida ao Grêmio, para mim, foi o divisor de águas na minha carreira, né? Foi o divisor de águas da minha carreira, porque eu fazia parte daquele time do Flamengo, eu fui formado no Flamengo, né? Eu fui criado no Flamengo, eu fui parte de toda daquela amizade com aquele grupo e aquela geração. Agora, eu era mais um ali, né? Era mais um daquele time. Só que eu não queria ser só mais, eu queria fazer a diferença, né? Por isso que as pessoas me dizem, você foi sair do Flamengo, daquele time para ir para o Grêmio? Eu queria ir para o Grêmio, joguei a posição, que eu achava que tinha condição de fazer. E foi o que eu fiz. Eu acho que tive uma excelente participação naquela Libertadores, né? Tive excelente participação na Copa Libertadores, fiz gol na final. Aquele primeiro jogo contra o Peñarol, lá em Montevideo, nós empatamos de 1-1. Eu fiz um gol de cabeça e a defesa com o Gutierrez e o Vieira não dava um gol quase há 3 anos de cabeça, né? Então eu tive uma participação. Não é sempre que você tem um jogador que ele é campeão de Libertadores no Flamengo e no seguinte. Então, o Grêmio me deu essa oportunidade de eu fazer a diferença e falar assim, não, eu posso pensar em coisas maiores. Eu não sou aquele jogador mais um que faz parte do grupo, né? E o Grêmio me deu essa oportunidade. E me convidou para jogar, né, naquele time. Era a única posição que estava faltando, né, aquele número 10 ali. E eu caí como uma luva, né, cara? Caí como uma luva naquele time. E aquele ali foi um divisor de águas na minha vida profissional. Porque eu comecei a acreditar que eu podia fazer mais individualmente na minha carreira. Júnior Maicá, define aquele Grêmio e aquela atuação do Tita na decisão da Libertadores aí, Maicá. Pois é, né, Silvio? Na segunda-feira, pós retransmissão aí da partida, a gente comentou aqui alguns destaques, a gente fala, claro, né, dos lances do gol. Mas me lembro que a gente comentou aqui, o Kleber também, eu também, sobre como o Tita comandou aquele time, né? Organizou, assim, como na função clássica do camisa 10, organizador, maestro mesmo, distribuindo o jogo, né? Bem centralizado ali. Eu queria até perguntar pro Tita, aquilo era um 4-3-3, basicamente, né, Tita? Era 2 pontos, centroavante, tu centralizado, 2 volantes mais atrás. Era mais ou menos como se jogava hoje, por aí, né? Então, era um 4-3-3 para Renato Gaúcho e Tarcísio, com o Caio Nath, 3 jogadores meio campo. Né? O China, Osvaldo, né? Às vezes o China fazia a função de zagueiro para o Dom, que ele tinha muita habilidade e controlando o jogo. Ou seja,
controlando o time, né? Dando saída de trás. Né? Mas realmente era isso aí, 3-3, com o Tarcísio pelo lado esquerdo e o Renato Gaúcho pelo lado direito. Exatamente. E com o Oswaldo, olha, o Oswaldo até se desdobrando um pouco mais, porque como o Grêmio tinha 2 meias, tinha o China, que era o único volante, o centro médio na época, e tinha 2 meias e 3 atacantes, o Oswaldo e o Tita, e o Oswaldo especialmente, que a gente acompanhava o Oswaldo aqui e via ele fazendo aquela função de meio atacante, jogando realmente do meio para frente. Daqui a pouco, numa decisão como essa, também teve que se desdobrar, né? E fazer aquelas funções de marcação em determinados momentos, hein, Tita? Sim, ou seja, a mesma característica para mim, entendeu? Eu fazia por um lado e o Oswaldo fazia por outro. O Oswaldo também era um jogador e a gente não como é que eu posso dizer assim? A gente não se achava com a situação da marcação. A gente ajudava o time na marcação e ajudava o time a criar situações de gol e a fazer gols, entendeu? Fernando Carvalho, tu sofresse muito naquele momento, Fernando? Nem assisti. Foi pro cinema? Eu nem me lembro o que eu fiz. Era uma coisa tão sem importância para mim que eu nem assisti. Daqui a pouco o Fernando, que passou perto de um título de campeão da Libertadores de 80, na decisão do Internacional contra o Nacional, estava vendo, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, o tradicional adversário ser campeão da Libertadores da América, hein, Fernando? Mas eu queria, já vou aproveitar, vou entrar nesse assunto gremista aí. Eu não gosto de me meter nos assuntos gremistas, né? Mas vou me meter. Como é que foi aquele jogo do Estudiantes de La Plata lá? Aquele jogo que acabou tendo um empate, o Estudiantes estava com 2 jogadores a menos, mas foi um jogo muito, assim, estou falando sério, agora não estou brincando, né? Porque realmente foi um jogo emblemático. Acho que a partir dali o Grêmio cresceu em termos de identidade, né? Que enfrentou uma grande dificuldade extra-campo, que poderia ter ocorrido até uma tragédia naquele momento, com invasão de torcedores, né? E o Tita viveu e foi o melhor jogador do Grêmio naquele jogo. Eu assisti, eu estou brincando aqui, eu assisti tudo, pode ter certeza que eu assisti tudo, torci sempre para o adversário, mas assisti. E eu queria saber, porque eu nunca conversei sobre isso contigo, Tita, sobre aquele momento de dificuldade que vocês passaram lá. Aquele jogo teve ingredientes fora do comum, né? Porque, mas nós conseguimos fazer 3-1 naquele time, né, cara? Eles tiveram 3 jogadores expulsos. Né? Quando terminou o primeiro tempo, nós estávamos no vestiário, aí tinha um cara batendo na porta forte, nego, abre, quando a gente foi ver, era o Caio, cara. Tínhamos esquecido o Caio lá, os caras enfiaram a porrada nele. Ele teve que ser substituído. Tá muito cavaquinho. Então finalmente alguém que toca cavaco essa turma. Finalmente um bom cavaquinista, né? Então se o Fernando botar a carne e o Tita trouxer o cavaco, eu vou de banjo e a gente arma um bem bolado aí agora. Fernando, agora é contigo, Fernando. Não, o Tita tá convidado, inclusive fica na minha casa. Tá convidado, vem pra cá, fica na minha casa. Gostei, tá gostei que o convite foi só pro Tita, tu viu? O Tita vem e fica na minha casa. Vocês... Mas, cara, não vou te convidar pra ficar na minha casa, né? Tem casa aqui. Mas olha aqui, ó. Só não adianta o Tita vir pra cá sem o cavaquinho. Não, a gente arruma um cavaquinho pra ele. Tem aqui. Cavaquinho tem dos bons aqui. Então, o que tu acha, Tita? Acho que caiu o contato. Como é que é? Eu não entendo, cara. Oi, como é que é, Tita? Eu não escutei a pergunta, eu não escutei.
É que o Fernando, o Júnior Maicá, que é o músico do programa, que toca banjo, toca cavaquinho, ele que diz que toca, aí ele falou de ti, que tu toca muito cavaquinho. Então o Fernando se propõe a te trazer para cá um dia com o cavaquinho, evidentemente, para ficar na casa dele, para a gente fazer um churrasco, e aí o Maicá vai levar o banjo e a gente vai fazer muito chorinho e samba, imagina, naquela noite. Tá combinadíssimo, eu topo, porra. Vale a pena ficar. A gente fala de futebol, ficar entre amigos aí, essa carinha aí do Dr. Fernando é especial, pô, vale a pena. Muito bom. Kleber, define o Tita naquele time do Grêmio campeão da Libertadores. O Tita, eu tava lendo esses dias, o Mário Sérgio disse o seguinte: até chegar ao Internacional ele jogava a bola, aqui ele aprendeu a ser competitivo. E eu não sei se Silvio, Fernando Júnior, né? A gente aqui durante muito tempo, através de uma turma que fazia o futebol, né? A gente ouvia dizer, o futebol carioca é diferente do futebol gaúcho e o Zico não ia ter o sucesso que tem aqui. E o Grêmio, em 79, ele traz o Paulo César Caju, né? 79, eu acho, 80. Bom, traz o Paulo César Caju e o Caju joga uma barbaridade, né? Tanto que depois ele é reconduzido a 83. O Mário Sérgio se transforma aqui, né? Ele se encaixa perfeitamente naquele time de 79. O Mário Sérgio se transformou jogando na Argentina, né? Ele mesmo. Ele jogou na Argentina. E aqui ele se transforma também num jogador importantíssimo, acrescentando qualidade técnica. E eu acho que o Tita também, né, vai nessa esteira. Se pro Tita vir pro futebol gaúcho foi um divisor de águas para ele, eu acho que pro Grêmio também foi a confirmação de que talento nunca faz mal, né? E eu acho que o Tita, a gente tá falando do Tita no Grêmio, no Flamengo, no Inter, mas eu acho que o Tita, por onde passou, ele tem grande sucesso, né? No Vasco da Gama, que era rival do Flamengo também, ele tem uma participação espetacular. Futebol mexicano, né? Na Alemanha jogou no Bayer Leverkusen também, né? O Tita é titã, né? Fala sobre isso, Tita. Não, veja, assim, eu acho que a característica do sul do país tem muito a ver comigo. Marcação, ajuda, né? Futebol coletivo. Né? E a técnica, depois ela surge na mente. Né? Quando você está disposto a ajudar o time, né? A contribuição, ajudar na marcação, ajudar no ataque, fazer os. Né? Eu fiz muitos gols na Copa Libertadores de 83 pelo Grêmio. Né? Eu posso falar assim com orgulho. Eu fui artilheiro apenas 2 vezes na minha carreira. Uma na Copa Libertadores de 85, né? E no Internacional, quando nós jogamos esse Campeonato Gaúcho aí, eu fiquei empatado com o Caio Júnior com 17 gols cada um. Então, ou seja, o sul do país fez para mim essa característica de luta, dinâmica, movimentação, de não aceitar marcação. Isso aí fez muito bem, fazia futebol. Né? Morar aí com a família, um lugar muito tranquilo, bom clima, boa comida. Isso aí me ajudou muito na minha carreira. Eu tive sucesso no Grêmio, quando no Internacional, individualmente. Né? Claro, no Inter, eu não pude ser campeão. Que nem o Fernando falou, né? O Inter passava por um momento difícil, né? Interno, politicamente. Né? O Borba trocava quase seguidamente, Anne, Daltro Menezes, depois ou seja, trocou muito de treinador. Isso aí prejudicou muito. Agora, a minha situação individualmente, tive muito boa participação, tanto no Grêmio como no Nacional. Fernando Carvalho, defina aquele Flamengo, então, de 1981, Fernando. Bom, realmente, eu acho que uma comparação com o grande Inter de 75, 76, até esses dias eu participei de um debate numa live, né? E esse era o tema, Flamengo ou Inter, Inter de 74 até 79,
Flamengo de 80, de 79 até 83. Era um time, era uma disputa parelha. Eu acho que o Inter ainda prevaleceria em uma ou outra posição, mas era uma disputa parelha, sem dúvida, né? Eu acho que o Inter era melhor, mas respeito a posição que conclua que o Flamengo era melhor, que eram grandes equipes, sem dúvida. E eu lembro que o Flamengo ele começou a se formar com o Carlos Froner. O primeiro treinador dessa sequência foi o Carlos Froner. O Tita nem jogava ainda, mas jogava o Júnior, jogava o Zico, jogava o Rondinelli, né? Jogava o Vanderlei Luxemburgo, que era a reserva do Júnior. Quem colocou o Júnior no lateral esquerdo foi o capitão Froner. Na sequência, 78, 79, entrou o Coutinho, que foi um dos maiores treinadores que eu me lembre, né? O Tita pode confirmar isso. Depois, o Coutinho foi campeão brasileiro em 80. Na véspera, saiu em 81, foi trabalhar nos Estados Unidos. E aí, foi contratado Dino Sani, isso pouca gente lembra, né? Esses 3 anos, 90% do time era o mesmo. Havia um revezamento na zaga, era Rondinelli, Manguito, Marinho, Moser, né? Mas no mais houve uma preservação de jogadores. O Toninho jogava no lado direito, Toninho que jogou no Fluminense, Toninho baiano, depois entrou o Leandro, não saiu mais. O Tita, né, também jogou nesse momento um jogador que era a reserva do Flamengo, que foi um destaque do Palmeiras, que era o Baroninho. O Tita, esses dias conversei com ele para confirmar. O Baroninho era reserva nesse time. Depois surgiu o Vitor, volante, para revezar com o Andrade. Enfim, era um time múltiplo, um time muita qualidade. Mas ele começou efetivamente a ser montado pelo Carlos Froner, passando pelo Coutinho e concluindo com o Paulo César Carpegiani. É verdade. E olha o tamanho da reposição que existia no Flamengo. O lateral direito referido por ti, que jogou no Fluminense, Toninho, o Toninho jogava demais, cara. Jogava muito como lateral direito. Aliás, nesse jogo que eu referi, que eu assisti ontem, de 79, o lateral direito era o Toninho. E o Leandro estava no banco. E depois o Leandro entrou. E o Leandro foi um dos maiores laterais direitos da história do futebol brasileiro. Quer dizer, olha como era a reposição, Tita, nesse grande Flamengo. E falando também sobre tudo isso que disse o Fernando Carvalho agora, hein, Tita? Sim, exatamente. O Leandro... Eu não sei se vocês lembram, mas o Leandro pensava do Internacional. O Leandro foi emprestado ao Inter, não passou no exame médico e teve que voltar ao Flamengo. Foi quando ele teve a oportunidade de entrar no lugar do Toninho Baiano. Em 79. Mas o grande titular daquela época era o... Isso, 79. E ele quando ele voltou ao Flamengo... Por quem ele foi trocado? Ele foi trocado pelo Jajá, Príncipe Jajá. Exatamente. E ele voltou, né? O Toninho Baiano depois saiu. O Toninho Baiano jogou a Copa, se eu não me engano, 78 como titular. Jogou. Né? Como titular. O Nelinho, ele ali pelo lado direito. E depois subiu o Leandro, né? 2 grandes laterais. É verdade. Fernando, é que quando dá o Tite, o Tita, aliás, se a gente entra em cima, a gente acaba dando corte. Mas realmente, o Toninho estava na seleção brasileira da Copa da Argentina em 78, jogou. E chegou a jogar, inclusive, uma partida lá como ponta direita. Acho que foi logo no início da Copa. Lembra disso, Fernando? Primeiro jogo jogou ele e o Nelinho, revezando pela direita. Exatamente. Tal era a capacidade, a qualidade desse jogador, o Toninho. Bom, Coutinho, e aí... O Coutinho colocava os 2 laterais naquele jeito. Uhum. É verdade. E aí o Fernando fez toda essa exposição aí desse time do Flamengo, hein? O Flamengo como um todo, naquele time de 81, campeão mundial, hein, Tita? Aquele time era muito bom e assim, ó, você não forma um grande time da noite. Eu acho que agora caiu o contato com o Tita.
Infelizmente, a gente teve quase que o programa todo com esse problema de internet. Deixa eu ver se o Tita está voltando agora. Eu costumo dizer que fechar a qualquer momento, entendeu? Pois é. Então, houve o corte, houve o problema na conexão da internet, Tita, bem na hora que tu estava falando exatamente no Flamengo e falando que um time como aquele não se forma de um dia para o outro. Sim, exatamente. Não se forma de um dia para o outro. Por exemplo, nós tivemos a chance em 79 contra o Palmeiras no Maracanã. O Palmeiras meteu uma goleada na gente de 4-1 e nos tirou da final de jogar contra o Internacional. Aquilo ali foi um aprendizado para todo mundo, né? O pessoal não lembra desses momentos, né? Mas nós tivemos uma grande decepção nesse dia no Maracanã. O Palmeiras meteu 4-1 na gente e foi fazer a final com o Inter, né? Quando o Inter saiu campeão brasileiro daquele ano. Depois nós conseguimos aquele grupo que era um grupo jovem. Por exemplo, o Zico daquela época tinha apenas 27 anos. Pô. O resto, todo mundo era garotado. O Andrade, o Adílio, eu, Leandro, Moser, é tudo garotada. Pô. Uhum. Esse jogo do Flamengo contra o Palmeiras, ele levou o Palmeiras com a goleada de 4-1 para a semifinal contra o Internacional. E aí foi superado pelo Internacional, inclusive com a grande atuação do Falcão lá em São Paulo. E aí o Inter foi decidir, Fernando Carvalho, com o Vasco em 79. Exatamente. Esse jogo do Inter com... O jogo do Inter com o Palmeiras no Morumbi foi um dos maiores jogos que eu lembro do meu time fora de casa. Foi uma partida extraordinária. O Falcão jogou demais. E existia um favoritismo, o treinador do Palmeiras era o Tele Santana, tá? Isso, o Tele Santana. Existia um favoritismo muito grande do Palmeiras, muito grande, porque o Inter, embora não tivesse perdido ainda, não vinha jogando bem, alternava boas e más partidas. Uma rodada anterior ganhou do Goiás por 1-0, gol do Mário Sérgio, jogando mal, sendo vaiado, e aí foi para aquele jogo com o Palmeiras, com o favoritismo paulista, e nós jogamos demais, e conseguimos a vitória ali, e decidimos em casa, né? Mas o favoritismo do Palmeiras era fruto daquele chocolate do Maracanã, que foi 4-1 o Baroninho, que depois foi jogar no Flamengo, fez 2 ou 3 gols ali, jogou demais o Baroninho, né? Júnior Maicá, diga, Maicá. Eu queria... Exatamente. Isso mesmo. E aí, um grande time, ele não é formado da noite para o dia. Você parece foi o que o Flamengo passou. Depois, nós campeões de 80, brasileiro, 2, com a final também, que nós tivemos 3 jogos grandes, tá? Campeão brasileiro também em 83, aí eu estava, né, mas o Flamengo, aquele time, também foi 3 vezes campeão seguidos, praticamente, brasileiro, entendeu? Certo. Diga, Maicá. Eu queria, se a internet nos permitir, essa época tá todo mundo em casa, né? As bandas aí, o pessoal tá... A gente sabe que tem uma galera com a internet um pouco baleada, digamos assim. Eu queria pedir pro Tita, se for possível, para ele me dar a dica do elástico perfeito. Como eu faço, Tita? Me ensina. Acho que o Tita não ouviu. Perdemos, Silvio. Perdemos o Tita. Perdemos? Agora que ele ia me ensinar a dar o elástico. Não. Mas eu vou colocar a situação melhor e vou colocar à disposição de você para a gente fazer um plano legal, né? Então, eu não vou deixar esse furo aí com vocês com essa situação da internet, entendeu? Não, mas a gente sabe que isso aí é maior que a gente, né? Não tem como. Isso é atropelo no Brasil todo. Imagina o país todo agora o que está usando de internet. Quanto ao elástico perfeito, que o Júnior Maicá, que é metido a jogador de futebol, pediu para que o Tita ensine ele sobre o elástico perfeito. Se o Tita não puder, pode deixar comigo, que eu te ensino, que eu joguei demais também, Maicá. Aliás, ô Silvio... tranquilo. Não, tranquilo. Não, tá bem, eu aceito. Mas vou dar preferência pro Tita.
Legal aí, colega. Ai, que pena. O Tita gostou realmente disso aí. Bom, pessoal, nós estamos indo, Fernando Carvalho, para o final do programa, com a participação do Tita, infelizmente com esses cortes, com essas oscilações da internet, o que dá para entender, porque realmente nesse momento o Brasil todo está na internet e aí não tem. E nós ainda passamos, Fernando, vai levar um tempo para resolver esse tipo de problema e a gente avançar em termos de internet, tipo Europa e Estados Unidos. É uma pena. Vamos repetir o programa. Vamos convidar o Tito aí para repetir. De repente fizemos outro aí para arrematar o que ficou pendente, né? Acho que ficou legal o programa. Eu gostei muito de participar. E vamos, de repente, marcar uma outra oportunidade aí para a gente fechar essa conta aí que ficou pendente. Vou dar uma... Ô, Tita, vamos marcar, Tita, um outro programa, então? Não, eu coloco à disposição, não tem problema nenhum, podem contar comigo, marque outro dia, aí a gente vai. Foi bem legal, alguma para falar. Tá dando corte, Tá oscilando muito a internet realmente. Mas deixa eu agradecer o Tita, falando do Rio de Janeiro, foi campeão da Libertadores da América com o Grêmio, jogou no Internacional em 85, 86 e Silvio, campeão mundial pelo time do Flamengo. Diga, Maicá. Vou deixar a dica aqui pro pessoal, eu já sigo faz um tempo o perfil do Tita no Instagram, é muito legal. O Tita é craque no futebol, craque no samba, né? Toca cavaquinho, e é craque no golfe também. Então, o pessoal quiser acompanhar, o Instagram do Tita é bem legal, tem super organizado, super bem feito, né? Tem recuperação ali dos lances dele, dos gols dele também. É Tita 10 Oficial, o 10 numeral, né? Tita 10 Oficial, a dica aí pro pessoal seguir o Instagram. É muito legal o Instagram do Tita, parabéns mesmo. E tô ansioso pra rolar esse samba aí e a minha aula de elástico também. Porque apesar do Silvio me difamar aqui no programa, eu risco um cavaquinho e às vezes acerto um elástico. A participação dizendo o seguinte, em homenagem ao doutor Fernando Carvalho, eu só queria encerrar minha participação uma homenagem ao doutor Fernando Carvalho. O gol mais bonito da minha carreira eu fiz no Internacional contra o Inter de Santa Maria no Beira-Rio, quando eu driblei 6 jogadores e fiz esse gol, e foi o gol do Fantástico. Rapaz, acabasse de matar o Fernando Carvalho. Muito bem, participação direto no Rio de Janeiro do Tita. Kleber Grabowski, um recado final aí, Kleber? Só lembrando, a gente está enaltecendo aquele time do Palmeiras, que tocou 4-1 no Flamengo. Acho que ali foi o trampolim para o Tele Santana virar técnico da seleção brasileira, né? A partir dali, ele decola para ser praticamente uma unanimidade nacional. Perfeito. Tita, Fernando Carvalho, Kleber, Júnior Maicá, muito obrigado. A gente fica por aqui com o Bairrista FC. Voltamos amanhã. Tchau, tchau.